O sociólogo paulistano Daniel Tadoni, presidente do Comites, Comitato degli Italiani all'Estero do Recife, dispensa apresentações. É com ele que conversamos na sequência de entrevista de candidatos das diversas chapas inscritas para estas eleições do Comites em curso. E começamos por perguntar a Tadoni o que é hoje a comunidade italiana da jurisdição consular do Recife. Boa noite, Peron, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, depende de quando estiverem vendo o vídeo. Sempre obrigado pela oportunidade de falar para Insieme. Bom, a comunidade italiana no Nordeste, né, ou seja, que é a jurisdição, a circunscrição do consulado em Recife, é uma comunidade bastante peculiar, eu diria, com relação aos outros 6 consulados, as outras 6 circunscrições consulares existentes no Brasil. E por quê? Porque é a única circunscrição em que os italianos DOC, né, o que eu brinco, né, chamando de italianos DOC, que são aqueles italianos que nasceram e cresceram na Itália, né? E por que eu uso essa nomenclatura? Porque muitas pessoas acabam denominando os italianos que nasceram e cresceram na Itália de italianos natos, ou italianos legítimos até, né? E isso é um erro, né? Um erro porque todos nós somos italianos natos, aqueles que nasceram italianos, né? Ou seja, são italianos segundo a lei, né? Desde o dia do seu nascimento. Eu, como você bem disse, eu nasci em São Paulo, em capital, mas eu sou italiano nato. Sou brasileiro nato e italiano nato. Então, o italiano que nasce e cresce na Itália, eu, como uma forma de denominá-los, né, de poder fazer referência a essa faixa demográfica, eu chamo carinhosamente, eu diria, de italianos DOC. E na circunscrição do Consulado de Recife, no Nordeste, a presença dos italianos DOC é muito mais relevante do que em todas as outras circunscrições, né? No Nordeste, os italianos nascidos e crescidos na Itália, eles perfazem mais de 40% dos inscritos na rede, no cadastro consular, né? E ainda existe uma grande quantidade de italianos DOC que nem mesmo inscritos são, porque não estão no AIRE por diversos motivos. A gente pode vir a abordar também essa questão um pouco mais para frente. Então, o consulado em Recife tem uma população inscrita no AIRE que é a segunda menor do Brasil, né? A menor é a de Brasília, depois vem Recife. Porém, o consulado também tem que prestar serviço para uma quantidade quase a mesma de italianos que de fato residem no Brasil, mas não se inscrevem no AIRE, porque assim não querem fazer, por diversos motivos, já não queriam no passado. E agora, com essa questão da pandemia, esse absurdo, essa medida absolutamente horrorosa e que eu não tenho nem palavras para descrever, de proibindo cidadãos italianos de irem para a Itália, muitos estão absolutamente convencidos de nunca mais se inscreveram no AIRE, porque muitos me confidenciam, me dizem, eu não sei, tem uma outra pandemia, acontece alguma coisa, eu não posso voltar para a Itália, porque a Itália resolveu dizer que o italiano não residente não pode nem tocar o solo italiano, porque essa é a ordinância que vergonhosamente ainda está em vigor. Mas, voltando para falar um pouco dessa comunidade, é uma comunidade extremamente dispersa, muito mais até do que as outras, que já são suficientemente dispersas. Tem essa peculiaridade, né, de que os oriundi, né, ou seja, como eu, como você, não somos a maioria esmagadora, como, por exemplo, acontece no consulado em Porto Alegre, em que os oriundi, ou seja, os descendentes, os italianos oriundos da grande imigração, perfazem com certeza muito mais até do que 95%. Então tem essa peculiaridade na comunidade,
as exigências, os clamores são um tanto diferentes, né? Porque é uma vivência diferente desse mundo da imigração. Então, até mesmo antes de fazer essa entrevista hoje, fiquei mais de 40 minutos falando com um senhor italiano que mora há 30 anos no Brasil, e, enfim, relatando as suas dificuldades, fazendo as suas reclamações. Isso acontece com alguma frequência e nós temos que, de alguma forma, tentar atender, né, os pedidos. É muito difícil porque a atuação dos comitês é muito limitada, as pessoas muitas vezes acham que nós temos muito mais poderes do que efetivamente nós temos, que é quase nada. Mas, enfim, é uma comunidade diferente, mas também que tem muitas características interessantes e desconhecidas, né, do público em geral, porque as pessoas normalmente não associam o Nordeste à presença italiana, e a história não é bem essa. Tony, você é um dos poucos presidentes que se recandidata nessa eleição. Qual é a tua visão da representação dos ítalo-brasileiros ou dos italianos no mundo? Especificamente, eu diria os comitês aqui no Brasil, o CGIE, inclusive o nosso parlamento. Temos deputados lá. Como é que você vê a atuação desse pessoal? Então, com relação aos comitês, o problema é genético, né? Genético no sentido que a gênese dos comitês ela já nasce errado, os comitês já nascem errado, né? Porque as competências, as funções não são claras, né? A formação dos comitês é algo muito pouco claro, as pessoas não sabem muito bem o que é o comitês não sabe bem o que é si mesmo, os cônsules têm uma relação com comitês muito diferente um do outro, uns dão alguma atenção, outros não dão nenhuma. Então, o que falta, na minha opinião, para os comitês é uma definição institucional muito mais clara, né, com possibilidades de fazer cobranças que sejam, de fato, necessariamente atendidas, né, sobretudo de transparência, de diálogo, e outras tantas situações que eu considero que são incorretas ou erradas nos comitês, que é o próprio processo eleitoral, que é uma coisa meio kafkiana, enfim, algo que não faz muito sentido que seja dessa forma. A própria composição dos comitês eu acho inadequada, são muitos conselheiros. Veja, na circunscrição de São Paulo, as chapas podem ter até 22 candidatos, é muita gente, ou seja, eu acho inadequado um comitê que seja um conselho tão amplo de tantas pessoas, que no fim a grande maioria acaba se desgarrando durante o mandato, se não logo no início, e acabam que só um punhado de pessoas, 3, 4, quando muito 6, se dedicam à atividade do comitês. Isso eu considero muito prejudicial. Por quê? Porque é necessário sempre chamar o conselho, sempre tentar envolver tantas pessoas, enquanto se poderia estar despendendo energia para algumas outras atividades e não necessariamente essa função autorreferencial dos comitês, né? Os comitês têm uma função muito autorreferencial que eu acho algo muito danoso, e os comitês precisavam de uma remodelação completa, né? Infelizmente isso não me parece que vai ocorrer, né? Esperamos que eventualmente o processo eleitoral numa próxima eleição mude, porque esse é absurdo, né? Você ter que pedir para que as pessoas se inscrevam para votar, embora eu entenda a necessidade da opção inversa, eu entenda o conceito, porém, na prática, você pedir que a pessoa preencha um formulário extenso, depois põe um documento de identidade, as pessoas do comitês, elas já entram no comitês devedora dos eleitores, porque os eleitores sentem que estão fazendo um favor para nós, tipo, tá bom, você está aqui me
pedindo, eu vou me inscrever, mas aí depois ele vai naturalmente querer, de alguma forma, cobrar essa fidelidade. É uma coisa que eu acho um pouco negativa, né? Eu mesmo tenho tentado, né, nesse processo eleitoral, fazer isso, e o que a gente recebe é, quando a pessoa entra em contato, dizendo, tá bom, eu me inscrevo, mas aí ela quer contar algum problema, o que é natural, ou seja, é extremamente até bem-vindo que a pessoa conte os problemas, né? É que ela vê um contato, então ela lá, meu passaporte, meu divórcio, meu filho, aquele caso, aquele outro caso. Então, não sei qual seria a melhor configuração dos comitês, porém, definitivamente, essa que nós temos é inadequada. Com relação ao TDE, eu diria a mesma coisa, né? Eu também acho que o TDE é um ator importante desse mundo da comunidade italiana, né? Muitas pessoas não sabem o que é comitês, muito menos o que é o TDE, né? Mas eu acho que ele é importante a sua existência, né? Mas também me parece uma entidade extremamente autorreferencial, até mais do que os próprios comitês, né? Eu vejo que alguns conselheiros se perdem nesses meandros dessas reuniões, comitato de presidência, enfim, parece uma coisa que de uma importância enorme e o básico, o simples, me parece que se perde pelo caminho, e isso eu acho negativo, embora eu considere que seja uma instância importante, né? E, no fim, com relação aos parlamentares, a representação parlamentar dos italianos no mundo eu acho importantíssima. Infelizmente, é muito subdimensionada, porque a quantidade de italianos no exterior hoje beira os 6 milhões de cidadãos italianos no exterior, e a quantidade de 12 deputados e 6 senadores é absolutamente insuficiente, né? Porém, fica muito difícil reivindicar um aumento dessas unidades, primeiro porque agora a tendência é reduzir, né? A proporcionalidade é muito baixa. E depois, os exemplos que nós temos de parlamentares são bastante pouco recomendáveis, eu diria assim, né? Salvo raríssimas exceções, né? Para o bem e para o mal, goste-se ou desgoste, alguns parlamentares têm uma atuação que eu acho digna, né, da sua atuação parlamentar. Outros, no entanto, não. E aí nós, infelizmente, temos que citar 2 exemplos que são justamente os 2 deputados que são residentes no Brasil, né, que eu não consigo encontrar palavras para poder classificar a atuação do deputado Fausto Longo e do deputado Luiz Lorenzato, porque o que me vem é asco, é nojo, é esquifo, né? De 2 pessoas que obtiveram uma honra enorme, né? Ou seja, de poder representar os cidadãos no parlamento italiano, na Câmara dos Deputados, e simplesmente desaparecem. O deputado Fausto Longo desapareceu totalmente, né? Eu me pergunto o seguinte: os 12 mil euros que ele recebe por mês, ele usa exatamente para quê? Ou seja, ele justifica o dinheiro que ele recebe do parlamento italiano fazendo o quê? Quando ele acorda, qual é a agenda do deputado Fausto Longo? Eu gostaria que alguém pudesse perguntar a ele, ou seja, quando ele acorda, ele tira o pijama, ele vai fazer o quê? Ou seja, o que ele faz durante o dia? Qual é a atividade do senhor Fausto Longo nos últimos 3 anos? Alguém sabe de algo que ele tenha produzido? E o mesmo vale para o Luiz Lorenzato. Ele é um pouco mais presente em rede social, nos seus histrionismos e as suas declarações sobre coisas absolutamente relevantes para a comunidade italiana. Participou, acho que no primeiro ano, de um projeto de lei extremamente mal escrito, que nunca, obviamente, iria sair do papel, infelizmente enganando muita gente que crê
nessas bobagens, né? Mas eu me pergunto também, ou seja, o que ele faz, o que eles produzem, quem eles defendem, ou seja, que causa eles defendem, ou seja, que demandas da população eles encampam, ou seja, se eles fizerem, muito que bom, mas eu acredito que não, porque eles deveriam demonstrar minimamente alguma atuação, e eu não estou sabendo dela. Ou seja, eu recebo por dia 15 a 20 e-mails de pessoas me fazendo as mais variadas perguntas. Eu tento, nem sempre eu consigo, mas eu tento responder a todos. E eu sou um Zé Ninguém, eu sou nada. Eu não ganho 2.000 euros, eu ganho 0 euro do governo italiano. E eu procuro fazer, e tenho uma atuação que, gostem ou não da minha atuação, eu apareço, eu me posiciono sobre todos os assuntos que são relevantes para a comunidade. E eu me pergunto onde estão esses dois senhores que não se posicionam sobre nada. Então, por exemplo, falando sobre o assunto do momento com relação à cidadania italiana, a grande naturalização, o que cada um deles tem a dizer sobre isso, o que eles estão fazendo, ou até sobre temas mais recorrentes, problemas de passaporte, problemas de registro civil, de várias situações. Não adianta ficar fazendo interrogações parlamentares, se é que fizer, que são absolutamente inúteis, né? Eu quero, assim, defendam o cidadão, façam algo para o cidadão. O cidadão, sim, o José, a Maria, o Alberto, o Carlos, a Amanda, o cidadão. Não uma entidade abstrata de pessoas que a gente não sabe quem são. Enfim, da minha parte, com relação a esses dois senhores, é o mais completo nojo, asco, porque são pessoas que receberam a honra de nos representar e não fazem absolutamente nada. E as pessoas que são conectadas à comunidade sabem. O grande problema da representação que nós temos é que a enorme massa de cidadãos italianos está completamente desconectada dessa realidade. Ou seja, nós temos mais de 95%, sem dúvida, da comunidade italiana que nem sabem quem são esses dois senhores. E o pior é que quando chega um envelope em casa, se bobear, eles votam de novo. Porque, aliás, o Fausto Longo foi reeleito, ele não fez nada como senador e agora ele não está fazendo nada como deputado, ele só mudou de casa. Ou seja, ele, uma hora fazendo nada aqui, outra hora fazendo nada colar. Pelo menos quando ele era senador, a gente via os desenhos do guardanapo. Agora, nem desenho em guardanapo a gente vê mais. Ele poderia, pelo menos, mostrar os desenhos de guardanapo, porque, como chargista, ele é bom. Deputado, 0. Chargista, ele é bom. Poderia fazer charge, e aí seria mais adequado. Tadoni, você, além de candidato, foi um dos principais articuladores da formação de chapas na maior parte das jurisdições, parece que exceto só o Rio Grande do Sul, né? Essas chapas, sob a denominação Italianità em Movimento, o que significa? Elas têm alguma coisa, por exemplo, a ver com o MAI? Primeiro. Segundo, tem a ver com o seu estilo e comprometimento com as questões da comunidade italiana, que você, sobejamente, todo mundo já conhece. Mais ainda, eu perguntaria, tem a ver também com o CGIE? Então, o Italianità em Movimento é um movimento, sendo um pouco redundante, que surgiu de uma vontade que já existia, um tanto difusa, de se criar um movimento ítalo-brasileiro, potencialmente nacional, ou seja, abarcando, todas as circunscrições, e que fosse uma alternativa ao movimento nacional que existe do PD, né? Ou seja, das chapas ligadas ao Partido Democrático, que hoje, por exemplo, aparecem sob denominações um pouco diferentes uma das outras, mas ali Democratici in Brasile, Giustizia e Libertà nel Mondo, coordenadas pelo Andrea Lanzi. Então, a ideia ela tem um outro espaço, né, ítalo-brasileiro, de congregar pessoas que têm alguns objetivos programáticos comuns, né? Ou seja, foi essa a ideia. Então, a Italianità é uma ideia minha, né? Ou seja, o nome Italianità é uma ideia minha,
E o nome Em Movimento é uma ideia do Molossi, do Luiz Molossi, de Curitiba, né? Também uma pessoa conhecida. Então, nós, nas nossas conversas, propusemos esse nome, Italianità em Movimento, que me parece muito simpático, gostei muito, né? Quando isso surgiu, achei que era muito oportuno, porque italianità é uma coisa importante, estar em movimento é uma coisa importante. Por quê? Porque a comunidade é muito inerte e tem um déficit de italianidade. Então, Italianità em Movimento me pareceu uma ideia muito simpática. Tentamos fazer, né, chapas no Brasil todo, infelizmente ali, justamente no Rio Grande do Sul, tivemos um desencontro, digamos assim, de informações, de intenções, e acabamos, infelizmente, não conseguindo fazer e nos apresentar nas 7 circunscrições, né? De qualquer maneira, nos apresentamos como Italianità em Movimento em 6 circunscrições, e a ideia desse conteúdo programático similar, nós conseguimos ir adiante. É óbvio que cada realidade tem o seu jeito de ser, porque nós temos lideranças locais e é natural que isso se encaixe de alguma forma para atender essas demandas locais. O que eu pedi, né, quando nós fomos montando e atribuindo, delegando, né, essa formação de chapa a algumas pessoas localmente, era que nós possamos ter uma atuação combativa, né, respeitosa, mas combativa, que é uma coisa que eu gosto sempre muito de repetir. Tem que ser combativo, mas respeitoso, né? Então, isso eu creio que nós conseguimos fazer. Obviamente que nós não sabemos o que vai vir, o que vai sair das eleições, porque é difícil até saber quem será o eleitorado. É uma coisa até meio desesperadora, ou eu poderia dizer desestimulante, né? Porque você pede para as pessoas, olha, se inscreva para votar. A pessoa diz, tá bom, agora se ela vai se inscrever ou não vai se inscrever, é algo que a gente não sabe. Nesse lado, o pessoal do PD tem um pouco mais de vantagem, porque os patronatos permitem que as pessoas meio que chamem para o tete-a-tete de fazer o formulário, de ter mais garantia que aquilo de fato vai ocorrer. Mas, enfim, é a luta que temos pela frente, né? Com relação à pergunta sobre o Maie, o Italianità em Movimento contém pessoas que têm alguma ligação com o Maie, eu incluído, né? Ou seja, por quê? E as pessoas me perguntam, mas qual é a questão do Maie, qual é a sua visão? A visão é a seguinte, nós temos 2 realidades muito distintas. Nós temos a eleição do Comites, que é uma eleição da comunidade ítalo-brasileira, e é por isso que nós quisemos nos apresentar como Italianità em Movimento, e não como Maie, porque o Maie ele tem o seu lugar em um outro momento. O Maie é uma expressão eleitoral para as eleições continentais, ou seja, para a eleição de deputado e senador, em que nós temos uma circunscrição que é uma circunscrição continental, em que metade dos eleitores está na Argentina. Então, é uma realidade completamente diferente. Muitas pessoas, nesse período todo, conversam comigo, Daniel, vamos criar As pessoas falam partido, né? Porque a maioria das pessoas tem muito a ideia, a mentalidade brasileira do processo eleitoral, que é outra, né? Aliás, todo o processo eleitoral é totalmente distinto da mentalidade brasileira. Né, ou seja, até quando os deputados terem assessores, carro, gabinete, né, algo que não existe na Itália como nós temos no Brasil, nem de longe, né? Então, as pessoas confundem muito. Mas as pessoas dizem, olha, várias pessoas, amigas, que compartilham de alguns objetivos, vamos criar um movimento nosso, brasileiro, vamos parar de eleger argentinos, né? Porque as pessoas têm também, infelizmente, na minha opinião, um antagonismo com a Argentina que eu acho desnecessário. Eu acho que nós, como comunidade ítalo-brasileira,
podemos reivindicar mais atenção, e eu acho que a Itália, historicamente, deu pouca atenção à comunidade ítalo-brasileira. Isso é uma coisa sobre a qual eu não tenho a menor dúvida. Mas não é culpa dos ítalo-argentinos, é culpa nossa e da Itália. Ou seja, o fato deles terem sido sempre privilegiados não é culpa deles, é culpa ou nossa ou da Itália. E temos que tentar resolver isso, né? De qualquer maneira, um projeto para eleições parlamentares unicamente brasileiro, no quadro atual, é absolutamente direcionado ao fracasso. Não é possível existir um movimento ítalo-brasileiro para eleições parlamentares. Não é viável eleitoralmente. Quem entende o processo eleitoral percebe isso, né? Então, eu já falei, por exemplo, com Elton Stolf, né, de Santa Catarina, sobre isso. Ele sempre externou essa vontade, mas ele também, de fato, entende que é uma coisa muito complicada. Então, o MAIE é uma forma de algumas pessoas expressarem sua persona política, expressarem o seu desejo de participar da política quando a eleição é continental. Agora, nós estamos numa eleição estritamente da nossa comunidade italo-brasileira. Então, não faria nenhum sentido estar como o MAIE. Então, nós temos pessoas que têm afinidade com algumas coisas programáticas, questões programáticas do MAIE, outras não. Nós temos pessoas de direita, nós temos pessoas de centro, nós temos pessoas de esquerda, só não queremos extremistas de nenhum lado, né? Então, e creio que nós tenhamos conseguido não ter extremistas, né? Mas também são muitos candidatos, então não dá para investigar a vida de todos profundamente. Espero não ter nenhuma surpresa. Tadoni, hoje os comitês estão mais ou menos, apesar do intercomites existir, etc., que é um órgão que congrega institucionalmente os diversos, mas na prática a ação, por exemplo, de um comitê no Rio Grande do Sul está bem dissociada daquela do Recife, por exemplo, né? E, no entanto, os nossos problemas são bastante comuns. Com essa organização que você procurou dar, é claro que as chapas não são excludentes, quer dizer, vai ter, em todos os comitês, vai ter alguém de outros correntes também dentro do comitê, do comitato ali, né, tal. Como é que você viu, como é que você organizou, como é que você imagina que esse grupo ligado a essas ideias que forma o Italianità em Movimento poderá atuar de forma mais, vamos dizer, mais engrenada? Isso vai depender muito da eleição, né? Porque se o Italianità em Movimento é minoria, atua de uma forma. Se ele é maioria, atua de outra, né? Ou seja, obtendo maioria ou compondo uma maioria, né? Ou no caso, por exemplo, onde existem 3 chapas, né? Então, se você compõe uma maioria, aí você vai ter as rédeas da situação e do comites. Então, você vai ter uma atuação. E eu espero que ela seja condizente com o conteúdo, com as diretrizes, com os princípios que a gente elaborou para o movimento, né? Então, de combater serviços consulares, respeito à lei, respeito ao cidadão, e tantas outras situações que são bastante conhecidas, né, das pessoas. Agora, se eventualmente nós não recebemos a maioria dos votos e somos minoria, a única coisa que é possível fazer é fiscalizar, propor, sugerir, né, e pedir para que a direção do comitês haja o máximo dentro dos princípios que a gente considera corretos. Só que, obviamente, isso só seria possível tendo a maioria, tendo o executivo do comitês, né? Então, é algo que só vamos saber depois da contagem dos votos, né? Ok. Na pergunta anterior, você omitiu uma parte importante, que tem a ver com essa pergunta também, a questão da engrenagem. O CGE, nós sabemos que faz parte dessa engrenagem, é a representação máxima, tirando o parlamento de fora, dos italianos no mundo.
Com todo esse envolvimento teu, você nunca pensou em ser candidato ou ser conselheiro do CGIE para termos uma voz atuante lá em Roma também? O importante talvez dizer para as pessoas que assim, a voz atuante em Roma, mais ou menos, né? Porque estando numa situação normal, a pessoa vai uma vez a Roma por ano, né? Não é que a pessoa vai ser eleita para o TDA e vai morar em Roma, diferentemente dos parlamentares, né? Porque também o conselheiro do TDA não recebe nada, não é uma atividade que é remunerada. Obviamente, quando existe essa reunião em Roma, paga a passagem, uma hospedagem, né? Mas isso nem tem acontecido devido à questão da pandemia. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu gostaria de poder ser conselheiro do DDA. Eu acho que eu daria uma boa contribuição. Considero que tenho o perfil para, pelo menos, agitar um pouco as coisas no TDE, porque, como eu disse, eu considero uma entidade muito autorreferencial, né? Talvez tendo alguma experiência com serviços consulares, etc., ajude, porque muitas vezes eu vejo o TDE discutir coisas que não são possíveis do ponto de vista prático e legal, né? Como, por exemplo, quando conselheiros de TDE dizem por exemplo, colocar uma prova para o reconhecimento da cidadania, algo que é juridicamente impossível, né? Então, quando o TDE discute um absurdo desses, deveria haver uma voz e dizer, olha, espera um pouco, isso é impossível, a cidadania não é feita dessa forma porque o Estado italiano não concede a cidadania aos descendentes. Os descendentes nascem italianos. O processo o trâmite de reconhecimento é uma outra história e não permite imposição de requisitos. Nunca, nem agora, nem amanhã, nem nunca, né? Então, se quiser que um dia exista, tem que mudar todo o arcabouço da lei, que vai valer para o futuro, não para aqueles que já estão respirando o ar que venta nesta terra, né? Então, seria interessante que o TDA, as pessoas, às vezes eu vejo algumas discussões que eu acho que elas não deveriam nem começar, né? Então, do meu ponto de vista, eu tenho uma atuação que extrapola o Comides que eu presido, né? Então, eu acho que um local, um cargo de conselheiro do TDA seria mais adequado para que eu pudesse ter essa voz. Se isso vai acontecer, é algo absolutamente a ser verificado. Por quê? Porque isso vai depender do que os conselheiros de todos os comitês, mais as associações, decidirem. Existem candidatos naturais, que são, dos 3 conselheiros de DIE hoje, com certeza 2, que é a Silvia Alciati e a Rita Blasioli, devem tentar novamente, e eu considero que elas são boas conselheiras, têm uma abordagem diferente da minha, e diferente até entre elas, né? Então, a Silvia tem uma atuação, a Rita Blasioli tem outra, né? A Rita tem uma atuação muito mais formalista, ela tem uma atuação muito autorreferencial do TDE, que é algo que eu critico, embora não possa absolutamente dizer que ela não seja atuante. Eu só acho que essa autorreferencialidade, eu não sei nem se eu posso usar esse termo, é uma coisa negativa, né? Ou seja, a gente se perde em atividades internas que pouco trazem de concreto para o cidadão. Então, eu acho que o conselheiro do TDE ele tem mais a função de um chato que vai ficar cobrando o consulado e tentar entender por que certas coisas acontecem, do que simplesmente ficar falando de reuniões eternas que nunca decidem nada, né? E que basicamente é isso que nos tornamos, né? Mas eu reconheço em ambas, seja a Silvia Alciati, seja a Rita Blasioli, 2 pessoas atuantes, que dedicam seu tempo a uma causa gratuitamente, né? Com abordagens, repito, diferentes das que eu teria, mas que eu considero dignas de elogio. Depois temos o conselheiro Cesare Villone, que por
problemas pessoais, tem tido uma atuação talvez nenhuma atuação atualmente, né? E acho muito difícil que ele se reproponha como candidato. Depois temos o André Lantz, que é um candidato natural, em quem eu também reconheço uma liderança importante de um grupo eleitoralmente adversário, mas uma pessoa com sua atuação importante e que eu considero também que é uma pessoa que hoje se demonstrou merecer, talvez, um posto nesse conselho. Eu acho que seria de grande valia que nós tenhamos uma oxigenação dessa representação nossa no TDE. E depois eu me coloco, né, naturalmente, como um pré-candidato, se eu posso dizer assim, mas isso depende de muitas coisas. Eu acho que isso é para daqui a 8 meses, né? Que nós vamos ver como é que isso vai acontecer. Depois existem outras pessoas, tem a Cláudia Antonini, que já foi candidata, é uma pessoa que também tem um perfil muito interessante para o TDE, e outros que talvez venham a surgir. No momento do nosso grupo, Bolossi e Petruzzello não demonstram ter interesse em se candidatar, então naturalmente que meu nome surge como uma alternativa. E vamos ver isso no futuro. Primeiro tem a eleição do Comits, né? Tem que combinar com os russos e ver como é que esse xadrez, esse tabuleiro aparece aí a partir do dia 4 de dezembro. Sim, mas de qualquer forma é importante que os eleitores, os cidadãos italianos, ítalo-brasileiros, saibam que a eleição do Comits, a eleição do CGE é consequência dessa eleição do Comits, não é verdade? É eleição indireta. E aí é necessário que se diga que o próximo CGIE, para o Brasil, principalmente e especialmente, vai ter uma importância, ou terá uma importância talvez um pouco mais aguda, porque nós estamos, né, enfrentando problemas aí, né? Temos todos esses problemas do obstrucionismo consular, que nós, a ICM, você principalmente, sempre na primeira linha denunciando e apontando os direitos, etc. e tal, que são pisados, né? Nós temos agora o suprassumo do obstrucionismo que surgiu e ressuscitaram essa tese da grande naturalização, que é uma questão mais política que jurídica, está bastante claro isso aí, né? Inclusive porque as decisões na justiça são, historicamente, a nosso favor. Então, aí eu queria que você tecesse alguma consideração sobre isso, quer dizer, uma estratégia que a comunidade poderia começar a pensar, né, para não ter que sofrer no limbo aí esses 4, 5, 10 anos, sei lá quanto que vamos ter que esperar para que a Suprema Corte venha se pronunciar. Eu vejo a questão um pouco com algum pessimismo, porque dada a situação que nós encontramos com tantas outras questões, eu acho muito difícil que qualquer ação da comunidade possa barrar esse obstrucionismo antes de uma pronúncia, né, de um pronunciamento da Corte de Cassazione, porque o Ministério do Interno sempre se demonstrou absolutamente refratário a qualquer tipo de influência externa e até de accountability, né, de prestação de contas sobre tantas questões, né, tantas questões em aberto que nunca são resolvidas, e às vezes até os próprios consulados têm dificuldade de tomar algumas decisões, porque o Ministério do Interno ele se furta da sua obrigação de normatizar uma série de situações, né. Então, a esperança é que, judicialmente, os advogados, como alguns já têm feito, consigam contrastar, né, combater esse absurdo, que não é só da grande naturalização. Tem dois absurdos em vigor aí, né, rolando, que é a grande naturalização, que foi uma letra morta na sua época, algo que foi efetivo para uma faixa ínfima de cidadãos estrangeiros que moravam no Brasil, todos eles de um extrato social muito superior ao que faziam parte 99,9% dos imigrantes, né? Existem vários imigrantes, existem vários casos de imigrantes que chegaram antes
de 1889, como, por exemplo, o caso do bisavô do meu xará, do meu também representante de candidato na Itália em Movimento, Daniel Laguna. O avô dele chegou ao Brasil em 1888, teria sido naturalizado tacitamente. Curiosamente, em 1941 ou 42, se não me engano, ele vai lá e solicita a naturalização e tem todo um processo de naturalização, todo um dossiê, e ele obtém, na época do presidente em questão, Getúlio Vargas, a naturalização. Tem um decreto de naturalização assinado por Getúlio Vargas, em que, como é que ele se naturalizou em 41, 42, se ele já tinha chegado, e ele informa no processo de naturalização que ele chegou em 1888. Como é que o Estado brasileiro não disse, amigo, mas você já é brasileiro, ziriguidum, né? É um troço absurdo, porque é uma coisa que não aconteceu de fato na época. A grande naturalização é uma montanha que pariu um rato. E a culpa é um pouco também do Estado brasileiro. Por quê? Porque existe uma baguncinha jurídica sobre a questão da grande naturalização, que já deveria ter sido no passado, há muito tempo atrás, deveria ter sido resolvida. Ou seja, deveria ter sido dito mais claramente, olha, aquilo lá não deu certo, não funcionou, então não vamos levar isso em consideração. Mas vários especialistas já se pronunciaram sobre isso. Você já ouviu uma boa entrevista com o advogado italiano Giovanni Bonato, tem o parecer do professor lá da Universidade de Minas Gerais. Enfim, sobre essa questão não restam dúvidas. O fato é que a Avvocatura dello Stato, ela inventou a história da grande naturalização de caso pensado, alguém teve essa brilhante ideia para criar obstrucionismo, né? Para bagunçar uma coisa que já é extremamente bagunçada, que é o arcabouço jurídico ligado à cidadania italiana, é uma bagunça geral, né? Eu mesmo escrevi para a própria Inseme um artigo publicado essa semana, né, a basófia da grande naturalização. Por quê? Porque é um escárnio, é uma brincadeira, isso é uma verdadeira palhaçada, com licença aos palhaços, né? E tem uma outra palhaçada, que é a história de que os filhos de imigrantes italianos nascidos no Brasil antes de 1912, de 1º de julho de 1912, não seriam italianos porque não era permitida a dupla nacionalidade naquele então. E essa é uma outra tese da Avvocatura dello Stato, que é outra tese absurda, nunca aplicada a seu tempo, né? Porque seja a questão da grande naturalização, seja a questão desse nascimento pré-1912, são coisas que nunca surgiram como um problema na época em que ocorreram. Ou seja, existem milhares de cidadãos italianos que ficaram no Brasil e voltaram para a Itália, nunca não voltaram como estrangeiros, os seus filhos eram inscritos nos consulados, transcritos. Qualquer pessoa que pesquisa genealogia verifica lá na parte segunda dos livros um monte de gente, de italianos nascidos no Brasil, com os seus registros transcritos em 1890, em 1895, em 1899, em 1902, 1905, até 1912. Ou seja, isso nunca foi um problema. Existem livros de doutrina, eu já escrevi um artigo sobre essa questão do pré-1912, que os doutrinadores da época já haviam dito que não era assim. O fato de um país atribuir por solo a sua nacionalidade ao filho do italiano não anulava a nacionalidade italiana que a Itália atribuía pelo sangue, né? Ou seja, uma lei estrangeira jamais pode anular um efeito de uma lei italiana. Isso é até um demérito para a Itália, porque significa que a lei italiana ela é temperada por uma lei estrangeira, ou seja, ela pode ser anulada por uma lei estrangeira. É uma coisa tão absurda que não tem nem por onde começar. Então é nítido que isso são manobras obstrucionistas, protelatórias. Agora, o que o Comites, o que o TDE poderá fazer com relação a isso? Sinceramente, eu poderia aqui fazer demagogia e dizer nós vamos fazer alguma coisa, mas não tem influência nenhuma. Nem Comites e nem TDE. Tudo bem, você pode fazer tomadas de posição? Ok. O TDE poderia fazer uma tomada de posição, mesmo porque a grande naturalização afeta só os ítalo-brasileiros. Mas a história do pré-1912 afeta ítalo-argentinos, ítalo-americanos, ítalo-uruguaios, etc.
Então, o Didier poderia se pronunciar? Eu acho que sim, é oportuno. Agora, que nós pensamos que ele possa ser um ator relevante nesse cenário, seria demagógico dizer que sim. Sim, Tadone, eu entendo quando você diz isso. É claro que nas atribuições do comitê, ele não vai, como já tanta gente diz, você pergunta, fica perguntando isso, você sabe que os comitês não tem força decisiva, tal. Mas o comitê é a expressão política de uma comunidade. Como expressão política de uma comunidade, sendo esse o principal problema desta comunidade, ou não é? Né? Nós estamos aí discutindo isso há quantos anos? Né? Não seria oportuno, quer dizer, que o comitê, se o comitê ficar quieto, os parlamentares vão ficar quietos, se o CGI ficar quieto, a tese lá no Ministério do Exterior e do Interior, que faz valer mais uma orientação de ofício do que a lei, ela vai ser sempre vitoriosa. Não há ninguém colocando calço nas rodas, pelo menos. Não se trata de fazer demagogia, se trata de lutar a solução de um problema que nós temos aí. O Scalia, nosso amigo comum, dizia lasciate ogni speranza voi che entrate, porque ele lutou até o fim, uma boa luta, vamos dizer, e era quase que o única voz isolada, assim como eu vejo hoje, Tadone, você muitas vezes como a única voz isolada, colocando comitês no meio de um problema que a comunidade toda está dizendo. É só ver as redes sociais, o grande debate que a comunidade italiana está fazendo, não é sobre o dia 2 de junho, seria bom que fosse, né? É sobre esse problema, quer dizer, onde obviamente, carrega junto a questão da utilidade da cidadania, transformar isso numa questão utilitária, o passaporte, mas também está dentro toda uma questão sentimental, uma questão de cultura, uma questão de identidade. É nesse sentido que eu faço essa pergunta. Eu concordo, é por isso que eu disse, né? Como uma tomada de posição, eu acho que o Intercomites, por exemplo, poderia emitir uma nota falando sobre isso. Eu não acho ruim, acho positivo, não acho errado. Eu digo demagógico seria imaginar ou dar a entender às pessoas de que os comitês poderiam, de alguma forma, solucionar ou ajudar a solucionar isso quando nós sabemos que não é verdade. Mas concordo na sua análise com relação à tomada de posição. Eu acho que essa circular do Ministério da Interna é vergonhosa. Eu tomei minha posição, já escrevi, né? Dei minha cara a tapa. E acho que deveríamos fazer coletivamente isso. O problema é que nem todos concordam plenamente com isso. Nós temos membros, não só nos comitês, como também no TDE, que consideram que os descendentes não deveriam ter a cidadania tão facilmente. Então, isso quem está dentro conhece. Mas aí cabe em si me perguntar a cada um deles com relação a isso. Talvez valha até perguntar para os membros do TDE atual o que eles acham, porque eu sei que ali a mentalidade é uma outra, ou seja, então eles não sei se veem com tão maus olhos essa questão do obstrucionismo e nem dessas manobras meio mandrakes de grande naturalização, pré-1912. Talvez, ao fim e ao cabo, eles achem que os efeitos são positivos. Então, nem toda a comunidade pensa igualmente. Então, é natural que seja assim. Então, nem sempre esse clamor ele é compartilhado por todos. Eu faço a minha parte e tento levar adiante dessa forma. Sim, é importante que o eleitor saiba claramente o que pensa o seu candidato, não é verdade? O grande problema é que o eleitor, infelizmente, o que essa eleição demonstra é que os eleitores eles vão sendo criados
pelos grupos, porque são as pessoas que você consegue ter contato, convencê-las a se registrar para votar. Então, esses eleitores, na verdade, eles já são pré-determinados em quem eles vão votar. É uma eleição em que é o esforço de tornar cidadãos eleitores que é o que ganha a eleição, o que é muito ruim, por um lado, né? E também existe um outro fator, que é a questão da cidadania. Naturalmente, quando a pessoa já tem a cidadania reconhecida, ela passa a ter um significado muito diferente para a pessoa, né? Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: italiana, a cidadania italiana tem muita gente agora com cidadania italiana, estava na hora de cortar, de fechar a torneira. Ou seja, ela passou, né? Ou seja, ela foi lá e conseguiu a água. Agora ela quer fechar a torneira dos outros, porque está muito, ou seja, ficou muito popular essa história de cidadania italiana. Já ouvi de várias pessoas, não de uma ou duas, tá? Ou seja, que a pessoa se beneficiou desse sistema, mas ela considera que talvez para o futuro ele pudesse modificar porque está muito popular, muita gente está conseguindo. Então, os interesses são muitos. E a pessoa que já é cidadã italiana e ela vota, talvez essa questão da cidadania não seja o mais importante, seja a questão do passaporte e outras tantas que têm alguma interligação com tudo, né? Mas são posições que nem sempre são exatamente aquelas que a gente espera, né? Vamos então, Tadoni, ao finalmente. As suas considerações finais, tendo em vista que italianidade também é cultura, é língua italiana, é tudo isso que vem atrás de uma cidadania reconhecida ou não, né? Sobre a campanha que você está... nós temos pelo menos uns 300 candidatos em campanha no Brasil inteiro. Como é que, então, isso está acontecendo? Como é que você quer levar a questão? Algum aviso, alguma consideração tua sobre isso, Tadoni? A minha consideração é que as pessoas deveriam se inscrever para votar, as pessoas deveriam participar. A eleição, para ela ter um pouco mais de legitimidade, ela precisa de gente votando. Então, as pessoas deveriam se inscrever para votar. O problema é que o nosso alcance é muito reduzido, né? Seja o meu, seja da Insieme, seja a grande massa da comunidade italiana nem é afetada, nem faz nem cócegas, né? O que é uma pena, porque é uma desmobilização total, é uma falta de italianidade no sentido que a pessoa está completamente desconectada dos órgãos da comunidade, né, do que de fato está acontecendo. Isso é muito desalentador, assim, é muito desincentiva às vezes, né? Então isso é muito ruim. Mas é o que nós temos que brigar por esse espaço, tentar fazer o melhor possível. E eu me apresento e nós montamos esse movimento para isso, né? Para tentar, dentro das nossas forças, mobilizar as pessoas, fazer com que a italianità stia em movimento. Então, essa é a nossa ideia, né? De fazer com que os comitês sejam mais atuantes, talvez briguem um pouco mais, nem sempre é fácil, né? As pessoas têm às vezes também medo, né, de reações, algumas estão até bastante agressivas, né? Eu sei porque já sofri na pele, não uma nem duas, mas várias, né? Quanto mais você se coloca publicamente, mais antagonistas você acaba angariando, né? Então eu tenho os meus antagonistas, alguns são indefectíveis, aparecem em todos os locais, parece que não tem mais nada o que fazer da vida. Mas eu recebo isso até como um elogio, porque significa que incomoda, né? Então, se incomoda é que talvez esteja fazendo um bom serviço. Talvez um pouco como diria lá a fábula da raposa e das uvas, né? E
Enfim, então, um recado é que as pessoas se inscrevam, que votem, seja para nosso movimento, Italianità em Movimento, seja para uma outra chapa. O que é importante é a participação. As pessoas precisam participar, as pessoas precisam se inscrever para votar e as pessoas precisam votar. É óbvio que eu considero que o nosso movimento é o movimento que melhor representa a comunidade no sentido de fazer reivindicações importantes, porém, há pessoas boas em todas as chapas, em todas as circunscrições, há pessoas valiosas. Eu mesmo tenho amigos, pessoas que eu considero muito em outras chapas, que não puderam caminhar conosco, que são dignas do voto. Então, eu estou muito esperançoso que, de repente, dessa eleição, nós saiamos fortalecidos com bons candidatos eleitos, bons novos conselheiros, né, que deem um outro gás para os comitês, em todos eles, né, e que possamos sair um pouco desse mobilismo e tentar fazer alguma coisa melhor, tentar envolver mais a comunidade, né, e ter comitês mais representativos. Não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos ao menos tentar, né? Então, meu convite a todos é que se inscrevam para votar. Eu acho que essa é a coisa principal. E da minha parte, pessoal, é que eu pretendo continuar me dedicando a esse combate e ter essa voz incômoda. Nem sempre eu acerto, às vezes eu errei algumas vezes, né, em julgamentos, em ações, mas eu tento fazer o meu melhor para representar as pessoas que me procuram e tentar falar dos abusos que existem, embora os consulados muitas vezes negam, mas existem, muitas vezes os próprios cônsules não têm noção do que alguns funcionários fazem, né? Infelizmente, apesar de que em todos os consulados existem pessoas competentes, e eu conheço algumas, existem muitos funcionários que exercem pequenos poderes com requintes de crueldade, eu diria assim, que eu acho algo absolutamente desnecessário. Então, eu recebo casos diariamente de situações absolutamente absurdas, e nós precisamos tentar combater isso. E muitos comitês deixaram a desejar nesse combate. Vários deles não tiveram a atuação que deveriam ter tido. Né? Então, a minha crítica é essa e eu espero que nós possamos renovar para ter atuações mais condignas da esperança dos cidadãos italianos. Tadoni, era para encerrar, mas eu me lembrei de um fato e eu vou te fazer uma última provocação. Acho que era 2015, uma reunião do Intercomites em Curitiba, exatamente para contraditar um conformismo na época de uma pessoa que era a nossa representante no parlamento, que hoje, inclusive, tá no páreo aí nessa eleição do Comites. Você deu um grito de guerra, no bom sentido. Nós não queremos a paz, nós queremos a guerra. Você ainda está disposto a fazer a guerra? Então, a guerra no sentido de tudo isso que eu já disse anteriormente, ou seja, de combater com respeito, mas com posições claras. E eu sempre tento, na circunscrição onde eu sou presidente do Comitês, sempre que chega até mim, eu pego o telefone, eu escrevo um e-mail e eu intervenho. Eu quero entender o que aconteceu ali, se realmente a pessoa tem razão ou não, porque também acontecem, não são poucas vezes, que o cidadão não tem tanta razão quanto ele diz ter, né? Então é preciso serenidade para entender isso, né? E eu já estive do outro lado do balcão, já trabalhei no consulado de São Paulo, já trabalhei no consulado em Recife. Então eu sei que muitas vezes as pessoas não dizem exatamente as coisas como foram, tá? Porque eu já até sofri pessoalmente situações assim, em que os cidadãos atribuem à sua ação algo que não é verdade. Né? Então, eu sei, tenho a ponderação, procuro sempre ter a ponderação de entender os dois lados, sei o quão difícil é, muitas vezes, trabalhar no consulado, ser funcionário consular não é fácil, muitos deles realmente sobrecarregados,
com poucos recursos, embora o dinheiro não falte, que, aliás, nem falamos sobre o dinheiro da cidadania, que são milhões e milhões e milhões, né, que nós já falamos anteriormente, esquecemos de falar, talvez, nessa entrevista, introduzo agora aqui no fim, que muitos comitês, e talvez eu tenha sido o único presidente de comitês que solicitei ao meu consulado o quanto recebe de dinheiro da taxa de cidadania, o que fez com esse dinheiro, como está sendo aplicado. Convidei diversas vezes meus colegas a fazerem, nunca fizeram. São meus amigos, mas eu digo, nunca fizeram. Sempre disse, solicitem ao consulado quanto foi arrecadado com a taxa da cidadania. Capítulo 7b é fácil, fácil. Basta apertar um botão lá do sistema que dá para saber quanto foi arrecadado, onde foi aplicado, quanto dinheiro veio, quanto dinheiro voltou para o consulado, os 90 euros, né? O que foi feito com esse dinheiro, onde está esse dinheiro. Eu sei onde está no consulado em Recife, eu vi o que foi feito, e em Recife, inclusive, a fila quase acabou, só não acabou por causa da pandemia, infelizmente. Houve um cônsul anterior, que já foi embora, o Gabor Dezano, se comprometeu, e a questão da fila quase se solucionou. Infelizmente, houve a pandemia, a paralisação por vários meses total dos serviços, mas a situação melhorou, né, com o dinheiro da cidadania. Né? Então, o que aconteceu nos outros consulados? Eu não sei. Porque eu pedi para que perguntassem, mas nunca ninguém pediu. Nunca ninguém perguntou. Então, está aí uma proposta também para o TDE. Esse pedido eu também fazia com a presença dos 3 conselheiros do TDE. Também, que eu saiba, nunca se interessaram para saber quanto recebiam os consulados. E o conselheiro do TDE tem legitimidade para perguntar para todos os 7 consulados, né? E isso não foi feito. Então, a guerra é essa, a guerra é continuar indo atrás dessas problemáticas, trabalhando de forma muito clara, dizendo descontentamento, não tendo medo de dizer, como eu disse na última reunião do sistema, disse sobre, primeiro, o próprio formato da reunião, que é vergonhoso. Nós temos 5 minutos para resumir um ano inteiro. 5 minutos. E não sou só eu que me incomodo, só que só eu que digo. Então, assim, é algo meio estranho. O embaixador não gostou, disse que era uma polêmica inútil. Foram as palavras do embaixador, porque eu disse que a reunião naquele formato não tinha sentido, porque 5 minutos dá para se apresentar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Nada mais. Ele disse, que me pareceu positivo, apesar do polêmico inútil, que os comitês poderiam solicitar outras reuniões específicas. Então, até faço o convite agora para os próximos comitês, porque estamos em período eleitoral, quem sabe o ano que vem, a gente possa solicitar ao embaixador mais reuniões, né, que talvez com um pouco mais de período para falar sobre alguns problemas e entender, né? Porém, é difícil porque vários cônsules não consideram que o comitês é um player, né, que é um ator nesse cenário, que o comitês não deveria se meter em certas coisas, e muitos dizem que nós não entendemos nada, que nós não sabemos nada de lei, é assim, acabou e pronto, né? Tem um cônsul especificamente que já disse isso numa reunião, eu nunca vou me esquecer. Mas, enfim, deixa para lá. E já arrumei muito para minha cabeça, suficientemente. Mas a guerra é essa, a guerra é continuar. Por quê? Porque eu disse isso depois de uma fala da ex-deputada Renata Bueno, outra que não fez porcaria nenhuma no parlamento. Ficou lá 5 anos e não fez nada, só viajou, só relações públicas e de concreto absolutamente nada. Aliás, ela se jacta muito da questão da Convenção da Haia sobre as apostilas, né? Que não tem absolutamente nada a ver com a atuação dela. Mas mesmo assim, se fosse a atuação dela, eu não acho que as apostilas tenham sido uma grande coisa positiva para os ítalo-brasileiros, sobretudo em alguns estados que custa o olho da cara fazer coisas que antes eram de graça, né? Mas, enfim, é uma coisa que também não é muito além da atuação
seja dela, seja de qualquer outra pessoa. A questão da apostila aconteceria a prescindere, ou seja, aconteceria de qualquer maneira, né? Eu disse que ela era uma surfista. Todas as conquistas ela vai lá e surfa em cima. Ela ainda faz isso até sem ser deputada, curiosamente, né? Teve a abertura para os estudantes, né, do visto aí com as limitações que foram criadas, e ela obviamente disse que ela telefonou para o ministro Speranza e aí ele mudou de ideia. Eu acho realmente que eu gostaria de ter essa autoestima. Eu não tenho. Gostaria de ter essa autoestima dela. E eu falei essa frase da guerra porque ela oferecia o mais do mesmo, e é o que ela continua oferecendo. Mas ela é muito bem votada, porque ela tem uma estrutura gigantesca, né, a favor dela. Infelizmente é assim, né? E o que ela oferece mais do mesmo? Nada. Oferece palavras ao vento, parole, 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 e nada de concreto, né? Então, a guerra é essa. A guerra é falar sobre pôr o dedo na ferida dos problemas. E eu gostaria de ter mais companheiros nessa guerra, ter outros soldados, né? Então, por enquanto, vamos angariando aqueles que encontramos aí pelo caminho, e eu espero que com os novos comitês, esse exército que se habilita para essa guerra, uma guerra figurada, obviamente, uma guerra respeitosa, mas de cobrança direta, frontal sobre essas situações, né? Então, espero conseguir companheiros de luta, porque estou necessitado deles.